Grato, Senhor, te somos por mais este lindo dia que o Senhor está nos proporcionando. Te agradecemos pela semana e pelo privilégio que temos de poder te adorar e glorificar o teu santo nome. Continua conosco, abençoando os teus filhos, por onde quer que eles se encontrem neste momento. Por Jesus, nós te agradecemos. Amém. Vamos cantar, vamos louvar a Deus através do hino Porque Ele Vive, de número 70, do Inário Adventista. Esse é o momento de você abrir o seu coração a Deus, né, e declarar que Ele é real, que Ele é Deus e que Ele é um ser todo-poderoso. Que não importa o que a gente fez ou faz, Deus ele é capaz de poder renascer novamente e transformar o ser. Deus enviou seu Filho amado para sofrer em meu lugar. Na cruz morreu, mas vivo agora está, pois ressurgiu e para sempre viverá. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor. E certo está de sua proteção nos dias calmos ou nas horas de aflição. Declare a Deus. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. E quando enfim chegar a hora de aqui cessar o meu viver, não temereis, pois Cristo vivo está. Eu viverei, pois vida nova me dará. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será
Deus seja louvado e glorificado pela tua vida nesta manhã de sábado. Bom, neste momento nós estaremos fazendo a recapitulação da lição da Escola Sabatina. O nosso irmão Gilvandro estará tendo esses momentos, e aí onde você está, pegue a sua Bíblia e vamos juntos meditar na palavra do nosso Criador. Oi, feliz sábado. Uma semana abençoada para todos. Ariel, obrigado pelas atividades prévias. Obrigado a cada um dos irmãos que aqui se encontram e obrigado a todos aqueles que nos acompanham, independentemente de onde quer que estejam. Seguindo o início, das nossas transmissões hoje, e agora que vamos passar a estudar a Palavra de Deus, e necessitamos da sua colaboração, da sua inspiração para entendê-la melhor, eu gostaria de convidá-los a orarmos juntos. Senhor, te agradecemos pela tua misericórdia, pela tua presença, pela tua proteção em nossas vidas ao longo de toda ela. Te agradecemos pelas bênçãos que tu tens derramado sobre nós, independentemente de merecermos ou não. Te pedimos que tu derrames sobre nós o teu Santo Espírito, que ele nos ajude a compreender os teus ensinos e que nos permita colocá-lo em prática em nossas vidas. Perdoa as nossas falhas, continua conosco, são bênçãos que te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, dizer para vocês que é um privilégio, mais uma vez, poder compartilhar a recapitulação da lição com vocês, é redundante, quer dizer, é ser repetitivo naquilo. Mas é satisfatório a gente, mesmo nas dificuldades em que nos encontramos, poder estar juntos, poder estar próximo, nos utilizando dos recursos tecnológicos que temos. Sabemos que ele não alcança todas as pessoas, ou seja, nem todo mundo tem acesso a eles, mas independentemente das circunstâncias em que nos encontramos, estamos cumprindo aquilo que a palavra de Deus nos ordena, que é de levar a sua palavra, levar a sua mensagem aonde quer que seja necessário. Nós estudamos nas 2 últimas semanas a importância da criação, quer dizer, o Gênesis como parte histórica. E hoje a gente chega na lição de número 10 e tem um título interessante que é A Bíblia como História. Não é segredo para ninguém, nós acompanhamos essas discussões, que a partir de um determinado tempo, a ciência e a própria humanidade têm se preocupado em provar a não existência de Deus. E nesse sentido, muitos esforços têm sido feitos. A arqueologia, a ciência, a historiografia, vários setores do conhecimento têm se preocupado em provar que Deus não existe. No entanto, por outro lado, a mesma ciência, outras pessoas, movidos no sentido contrário, têm se preocupado em buscar as evidências históricas da existência de Deus, da existência dos principais personagens bíblicos. E nós temos a felicidade de ver, ainda que não fosse necessário isso para a nossa fé, mas a gente tem a felicidade de ver que a arqueologia, que a história, que vários outros segmentos da ciência comprovam aquilo que a Bíblia já nos diz há bastante tempo. Deus existe. Deus é o Criador do universo. Cristo existe, é o nosso resgatador. Personagens como Daniel, como Nabucodonosor, como Davi, Salomão e tantos outros existem e há evidências claras da sua existência, da sua passagem aqui na Terra. Então, dito isso, a lição dessa semana ela se preocupa em trazer esse questionamento. E o verso para memorizar tem uma característica que eu acho interessante quando em se tratando de Deus, porque Deus não se preocupa que você acredite nele ou não. Ele não se preocupa em provar sua origem ou não. Ele simplesmente se apresenta.
E isso, de uma certa forma, irmãos, deve nos ajudar a compreender o seguinte: a decisão de aceitar ou não é minha e sua. Como a própria Bíblia diz, nenhum de nós poderá ser justificado pelas obras ou pela fé do outro. Então, lá em... Deixa eu pegar aqui a referência, por favor. Lá em Êxodo, capítulo 20, verso 2, a citação é muito clara, né? O que está escrito lá? Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Pronto. Aqui a gente nota duas coisas. Primeiro, Deus se apresenta. Eu sou. Eu sou quem? Eu sou o Senhor teu Deus. E depois ele segue. Eu fiz isso. Eu te tirei, eu te resgatei, eu te livrei. Eu te trouxe da terra do Egito. A Bíblia é um livro diferente dos demais livros, como diz assim, livros sagrados de outras religiões. E aí a gente pode citar o Alcorão, por exemplo, ou o Corão, se quiserem, ou outros livros aí das religiões orientais, tipo Confúcio e tantos outros. Ela é diferente porque ela admite, ela trata de um Deus criador no tempo, no espaço, que vai trazendo as suas evidências. É diferente, ela não se preocupa em provar, ela não tem essa preocupação. Deus se apresenta como Deus, o Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há. Ponto. Não há necessidade de ficar confabulando, tentando desenvolver teorias para provar ou não provar. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor teu Deus, que através da minha misericórdia, da justiça, te alcancei, te convido, te resgato, vou à tua procura. Tu és a ovelha que ficou perdida e eu fui ao teu encontro. Eu sou o Senhor teu Deus, que estou à tua porta batendo, na esperança de que tu abras essa porta e me convide para entrar. E assim possamos cear juntos, fazer aliança permanente. Esse é o Deus ao qual servimos, que não se preocupa em provar a sua existência, mas a todo momento ele evidencia a sua misericórdia e o seu amor por cada um dos seus filhos e deixa a decisão a cargo da nossa decisão. Decida, é o que você quer. Irmãos, é possível a gente imaginar a história sem Davi, sem Salomão? Não estou pensando na questão bíblica, não estou tratando aqui da questão religião, não. Estou pensando em história mesmo, história geral. É possível a gente conceber que Davi não tenha existido, que Salomão não tenha existido? Possível é. É possível sim. Agora, sem a presença desses homens, a história não seria o que ela é. Nós não teríamos os referenciais que ela tem. Não teriam sido feitas as descobertas que já foram feitas em toda a região da Judéia, em toda a região de Israel. As evidências que demonstram a existência desses personagens bíblicos, elas se estendem para além do território de Israel. Há descobertas arqueológicas comprovando a existência dessas pessoas e suas influências na época antiga daquele tempo, quer dizer, naquele período antigo. Em todo aquele território antigo há evidências disso, né? Da existência desse... As últimas descobertas que a arqueologia tem feito, elas comprovam a existência desses personagens bíblicos. E aí a Bíblia como história, quer dizer, ela também é verdadeira. Porque há correspondente na história que apontam para os fatos que a Bíblia apresenta, que a Bíblia narra. Então não há por que duvidarmos. Se quisermos fazer o que muita gente diz, que é o uso da racionalidade, então nós também não teríamos dúvida da existência de Deus, da existência de pessoas tão importantes no mundo religioso quanto Davi, quanto Salomão e seus demais personagens bíblicos. A nossa pergunta, lá em 1 Samuel, capítulo 17, como Deus concedeu uma vitória decisiva a Israel?
Quem foi usado para essa vitória? Onde ela ocorreu? Aqui nós sabemos que está se falando do conflito, do embate entre Israel e os filisteus. E aqui a gente tem a presença de Golias e tem a presença de Davi. E é interessante como Deus faz as coisas. Porque se nós pensássemos do plano material, da racionalidade, das competências humanas, aquela era uma vitória, aquela era uma luta que não tinha como Davi vencer. Mas aonde o homem é incapaz de fazer, Deus se apresenta e faz. E Deus diz que não muda, e não muda por amor ao seu nome. E nós somos o fruto dessa determinação divina. Deus jamais ficará sem testemunha, ainda que para isso outros Davis precisem nascer para enfrentar outros Golias. É lógico que eu estou me referindo no sentido figurado. Mas por maior que seja a batalha, por maior que seja o desafio, tudo podemos naquele que nos fortalece. E nós não podemos perder essa perspectiva de mente nunca. Deus está conosco. A parte de segunda-feira, nós temos Isaías, Ezequias e Senaqueribe. A gente sabe que Senaqueribe venceu 46 das cidades de Judá. No entanto, quando era para ser o ápice da sua vitória, que seria a derrota de Jerusalém, a Bíblia afirma que o anjo do Senhor se encarregou de vencer aquela batalha. E por mais que Senaqueribe pudesse cantar, decantar a sua vitória, o seu feito, ele teve que se limitar em dizer que derrotou outras cidades, mas Jerusalém não. E a Bíblia diz que Deus disse que ali, através do profeta Isaías, que ali eles não entravam e que flecha alguma seria lançado contra ela. Os relatos dizem que que Jerusalém foi sitiada, e realmente foi, mas por um dia. E ao sitiar Jerusalém, Senaqueribe desafia o Deus do Altíssimo, Deus Criador, e tem assim o seu exército derrotado. O anjo do Senhor agiu em favor daquele povo. E assim ele tem agido em nosso favor também. É importante a gente observar isso. Há evidências históricas que comprovam isso? Há. Só que isso foi apresentado muito antes através da Bíblia. Então, o que a história tem feito é apenas comprovar o que a Bíblia já nos disse há muito tempo. Se a gente depende das comprovações históricas, aí, quer dizer, já não teria mais o que depender. Irmão, Daniel, Nabucodonosor e a Babilônia. De novo, a gente tem as comprovações históricas. A Babilônia, por exemplo, ela tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que eram os jardins suspensos. Não é? Há evidências na arqueologia que comprovam Babilônia, que comprovam o reinado de Nabucodonosor. E a gente observa de novo aqui a ação de Deus fugindo à lógica humana. Quem era Daniel? Era um jovem judeu que foi levado com muitas outras pessoas cativas para a Babilônia. E por ter aspectos que agradavam ao rei, ele e mais outros companheiros foram selecionados para servirem, para ser copeiros do rei. E aí está o grande diferencial entre Daniel e muitas outras pessoas. Se recusar a contaminar-se, a propor um desafio. E todos nós conhecemos o resultado dessa história. Sabemos o que aconteceu. E podemos, assim, nos inspirar na fidelidade de Daniel. E ver que mesmo no plano material, imagine para você o que é alguém cativo ser levado para um reino que o cativou e você se tornar o primeiro-ministro daquele reino. Ser a segunda pessoa mais poderosa daquele país. Deus nos recompensa mediante
a fidelidade que temos, mediante a sua misericórdia e a fé que temos em Deus. Assim foi com Daniel, assim foi com todos os grandes personagens bíblicos. Nós podemos citar vários aqui, mas se torna desnecessário porque você sabe, você conhece Daniel, José e assim vai. A gente chega na parte de... diferente de muita gente, eu tenho que tirar o óculos para ler. Parte de quarta-feira. Jesus histórico. Veja só. Ainda hoje... E a gente não pode nem falar de que não seja um mundo religioso. Por exemplo, os judeus ainda hoje esperam a vinda do Messias. Para eles, Jesus ainda não nasceu. Houve até um Jesus, mas era um profeta menor, não era o Messias. E aqui a gente tenta ver o Jesus histórico. E a comprovação desse Jesus histórico, além de estar na Bíblia, quer dizer, a história também já apresenta. Nós temos relatos aqui de 113 anos, mais ou menos, depois de Cristo, de governadores romanos na Judéia, perguntando ao imperador romano como deviam tratar os cristãos. Ou seja, 113 anos, comparado com 2020, é muito pouco. Então, as evidências históricas da existência de Jesus, elas estão permeadas em relatos. E em relatos de pessoas que não teriam a menor razão para fazer isso, se de fato elas não fossem reais. Aí cabe a pergunta, irmãos, se é assim, por que duvidar? E eu não estou colocando aqui a questão da fé, porque a fé é descrita como aquele que acredita em algo que, embora você não veja, mas você tem certeza do que ela é, de que existe. O que eu estou apelando já é para uma outra situação. Mesmo se a nossa fé não é suficiente para se pautar naquilo que a Bíblia diz, nós temos outros elementos que comprovam aquilo que a Bíblia diz. No entanto, eu gostaria de observar o seguinte, que Deus espera que nós não titubeemos, que nós não tenhamos dúvida naquilo que cremos. Estou trazendo essas informações apenas como elementos coadjuvantes, elementos extras, para que a gente tenha cada vez mais certeza do Deus ao qual servimos. Irmãos, nós já estamos chegando aqui na nossa última lição, e é a fé e a história. Nós temos muitos relatos de fé, de pessoas que, independentemente das circunstâncias em que se encontravam, preservavam a fé. Temos muitos exemplos disso. E a gente chega numa pergunta que eu acredito ser de fundamental importância para nossas avaliações. Hebreus, capítulo 11, do verso 1 ao 40, é tido como o capítulo da fé. E a gente tem aqui vários personagens. Eu vou começar pelo último. Sansão, Raabe, Moisés, José, Sara, Abraão, Noé e Enoque. Para citar alguns desses personagens bíblicos. Bom, a experiência pessoal de cada uma dessas pessoas é enriquecedora, é inspiradora. Agora, eu gostaria que você pensasse, ou que pensássemos juntos, no que essas pessoas tinham em comum. Independentemente da diferença das suas experiências, duas características que eles tinham comum, que era comum a todos eles. Eles tinham fé? É para participarem mesmo. Eles tinham fé? Eles eram obedientes? Eles pecaram? Se arrependeram? E clamaram o perdão e todos eles foram perdoados, abençoados e vitoriosos. Assim como eles, irmãos, nós podemos ser. Porque o Deus que os ouviu, o Deus que os abençoou, o Deus que os perdoou, o Deus que os tornou vitoriosos, é o mesmo que convidou a mim e a você para fazer parte de suas fileiras. É crendo num Deus vivo
que construiu os céus e a terra e tudo que neles há, que é capaz de nos perdoar, independentemente do pecado que tenhamos cometido, que eu gostaria de desejar um feliz sábado a todos nós. Que Deus continue nos abençoando ricamente. Pode colocar o 70, eu acho que ficaria legal. Bom dia, feliz sábado. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado quem crê sem ver. O faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Prometo e minto, Senhor, não aguento mais confiar em mim.
se a doença não curar, e o emprego não vingar, e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor, não quero mais duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Amém. Possamos ter a certeza de que amanhã vamos acordar.